Shalom Hashem, que vos fala Alf, neste 15 de novembro de 2019. O tema é cuidado com a nossa medicina. E por quê? Bom, primeiro porque a Bíblia nos diz que nós devemos desejar e nos amar uns aos outros em Cristo. E que devemos orar pela saúde uns dos outros. E que Deus cuida e ama de nós, nos ama, e se Ele nos ama, Ele cuida de nós, da nossa saúde. Portanto, Deus não quer que nós vivamos doentes. Mas o mesmo apóstolo diz: espera que esteja bem a tua saúde e a tua alma. O tema de hoje é discutir um pouco sobre a nossa saúde, sobre a nossa medicina. E a ideia central é cuidado com a nossa medicina de hoje. Nós sabemos que a medicina moderna, a medicina hoje formada por associações de especialistas médicos e de academias de médicos, está ligada a um complexo de industrial, farmacêutico, de drogas. E grande parte deste mecanismo de saúde e medicina atual é de patentes industriais, de substâncias industriais, chamadas drogas, substâncias que não são naturais e que o nosso organismo não está adaptado perfeitamente a elas. São chamados remédios não naturais ou não fitoterápicos. Então o alerta é cuidado com a nossa medicina, pois é a quarta causa de morte nos Estados Unidos e talvez no Brasil, é o erro médico e a cirurgia desnecessária. Por isso, a nossa saúde é preciosa, a nossa alma é preciosa para Deus e Ele quer que nós nos cuidemos. Além disso, mesmo com o avanço da nossa medicina, que muitos bons serviços nos prestam, os seus custos são em extremo elevados. Nos planos de saúde, para quem tem mais de 65 anos, chega a R$3.000 mensais e com restrições. Um outro aspecto da medicina, para nós cuidarmos, são as divisões de especialidades. Essas divisões fazem com que nossa saúde seja dividida, segmentada. E o médico que está tratando uma parte do pulmão, ele não entende da garganta, ele não entende do fígado, nem do coração. E muitas vezes nós não temos recursos para pagar o serviço de uma junta médica. Portanto, é muito comum, isso me aconteceu, um pulmonologista te jogar numa ventilação mecânica, e eu vou falar um pouco sobre a questão da qualidade de vida e vida mecânica, eletromecânica, nosso mundo atual. É muito comum um pulmonologista te jogar, por exemplo, no CPAP, que é uma ventilação mecânica para dormir. E eu já usei. É muito desconfortável você dormir e é muito traumático o tempo de adaptação para você dormir com esse aparelho. Tanto que, para alguns casos mais graves de apneia, você se usa o CPAP por causa da apneia noturna. Eu vou falar um pouco sobre a apneia e suas causas. O CPAP, ele é um tubo, com uma máscara que você coloca na face
ou no nariz, tem máscaras modernas que é apenas no nariz, para respirar. E um motorzinho elétrico bombeia o ar pela mangueira no seu nariz. E assim você dorme. Muitas pessoas já se acostumaram com esse tipo de ventilação mecânica. Outras, como eu, não. E graças a Deus estou conseguindo dormir sem este aparelho mecânico. Bom, eu queria falar mais para você evitar esses sofrimentos. Além de você ter cuidado com as orientações médicas dos especialistas. No meu caso, alguns ficaram surpresos porque eu não estou usando o CPAP. Mas consegui, graças a Deus. E como é que eu consegui? Juntei muito conhecimento para descobrir as causas da minha apneia. Claro que existem vários tipos de doença e para cada um você precisa fazer a sua análise. Mas principalmente estudar as causas e descobrir entre as causas de onde vem, qual é a fonte da sua doença. Por exemplo, a apneia. A minha apneia deve ter vindo pela síndrome metabólica, que veio pela esteatose hepática. Então você tem que estudar quais as funções do fígado, o que é esteatose, o que é a sua doença, qual é a esteatose hepática. Dando um exemplo. Você deve sempre procurar uma ajuda médica, uma orientação profissional, não fazer por recomendações simplesmente da internet. Você deve ter muito cuidado com as recomendações da internet, porque a saúde é delicada. Então, estudar as causas, procurar um farmacêutico, uma farmácia fitoterápica que possa lhe orientar com substâncias naturais que o seu organismo reconhece, que são substâncias também alimentares, nutritivas, em doses medicamentosas. E esses remédios fitoterápicos, você deve dar um certo tempo para que eles combatam as causas da sua doença. No caso, eu estou tomando, por exemplo, sigmarina, que é uma substância que limpa o fígado. Eu tomo diariamente. Então, para dormir, tem um sonífero à base de ervas naturais. Mas não compre garrafada de rua, erva de qualquer jeito. Compre farmacêutica na farmácia natural de manipulação com orientação de farmacêutico e nas doses recomendadas pelos farmacêuticos. Os médicos, por que então os médicos não usam esses remédios fitoterápicos? Porque a indústria em que eles são ensinados, a indústria dos laboratórios, das drogas não fitoterápicas, elas estão associadas com o rendimento bancário do dinheiro. E esse rendimento bancário, né, dos custos, precisa, diz o Dr. Laí Ribeiro, um dos melhores médicos do mundo, nos ensina, nos revela praticamente, porque ninguém sabia disso, que o mercado da droga laboratorial e médica, que movimenta trilhões no mundo todo, ele precisa de uma patente de 17 anos para que ele tenha o retorno das suas pesquisas, o que é justo. Se ele fez pesquisa, ele precisa ter o retorno, o dinheiro que gastou, e os bancos que emprestaram querem também ter o retorno em juro. Então isso tudo sobe os custos da nossa medicina, chamada moderna. É um convênio, uma associação entre bancos e indústria e ciência. E nem sempre essa ciência fica do lado do paciente. Muitas vezes ela vai mais para o lado do bancos. Como também estamos vendo no Brasil, no caso da Previdência do governo Bolsonaro, né? Tem coisas boas que ele faz, mas essa Previdência, a precarização da Previdência Pública excluiu muitos do remédio, do dinheiro do alimento, do dinheiro da educação de netos, etc. Então, assim também ocorre com a medicina, por causa dos banqueiros. Querem receber o juro do Estado, querem receber o juro das suas pesquisas.
seus investimentos em pesquisa de saúde. Então, o primeiro alerta é: estude a causa da sua doença. Procure socorro fisioterápico. Também o condicionamento físico, que está aqui no terceiro ponto, condicionamento físico. Às vezes, por exemplo, a esteatose hepática, causada pela síndrome metabólica, causada pelo estresse, pelo sedentarismo profissional ou sedentarismo pessoal. Então você tem que voltar para a academia, você tem que voltar para atividades aeróbicas na academia 1, 2 horas por dia, 3 ou 4 ou 5 dias por semana. Quem vive em cidade, como eu digo, e trabalha com funções de computador, funções sentados de direção, etc., tem que frequentar a academia, não tem opção, senão você vai ficar doente e você vai gastar muito e às vezes você vai continuar doente mesmo gastando. Então, condicionamento físico é essencial para o homem urbano e o trabalhador urbano. Essa é uma causa também. Então, a outra é a alimentação. A sua alimentação nutritiva, porque aqui é um outro problema, o problema da indústria alimentícia, que também incorre na questão dos bancos e do dinheiro, da moeda. A indústria alimentícia, para conservar na venda nas prateleiras, ela coloca veneno nos alimentos. Ela distorce a genética dos alimentos, etc, etc. Então você tem que olhar também ao que você come, como você come no horário que você come. Por exemplo, na janta, só uma sopinha de legumes. Não encha com proteína de carne a sua barriga com carboidratos, porque você não vai gastar isso à noite. Só uma sopinha leve, gostosa. Acostume-se a jantar pouco, comer pouco na janta. Isso é muito bom. Outra coisa, inclinação da cama para quem tem refluxos. Incline a sua cama com tijolos, principalmente se você tem o hábito de deitar logo depois da janta. Incline com tijolos para que o esôfago estude as causas, não fique na horizontal e leve, e a sua válvula, o estômago cheio, pressione o ácido clorídrico para a sua laringe. Tem a laringite e a apneia. A apneia que leva muito ao CPAP está ligada ao refluxo, muitas vezes, quando não é inflamação. Para inflamação, a canela é muito bom. Com água, com azeite, todo dia 3 vezes. Canela em pó, fácil. Alimento fisioterapêutico. Também é importante, como a canela, a curcuma para inflamação da laringe, que é inflamada pelo refluxo, da cama horizontal, que é inflamada pelo alimento noturno de proteína e carboneto, estômago cheio. Estômago cheio pressiona o refluxo para o esôfago e para a laringe. Estude a fisiologia do seu estômago, da sua laringe. Você que tem refluxo, você que sofre de úlcera, estude medicamentos fisioterápicos para os fisioterapêuticos para a sua digestão. Entenda a sua saúde, 2 pontos, é o princípio. Entenda as suas disfunções. Muitas vezes doenças são disfunções orgânicas, mau funcionamento orgânico. Quando você diz em alguns experientes natoterapeutas, quando você não descobre a causa da sua disfunção orgânica, procure no fígado. Então, condicionamento físico, descanso, o sono, o estresse também causa dor nos pés, causa dor nas articulações, causa dores no organismo todo. Descanse, relaxe com Deus, com oração, com Jesus Cristo, que nos traz a graça, a misericórdia, a paz com Deus. Isso aqui eu não sei o que é, má alimentação. É o cuidado com a nossa medicina. Não deixe apenas para os médicos remendarem a sua saúde. E muitos dão bons conselhos e boas orientações, mas muitos resistem por uma questão de código de ética, que alguns chamam de máfia branca, né? Mas não, é um sistema de código de ética profissional
que também gera segurança na prestação dos serviços médicos. Não é tudo de mal, não. A ética médica é importante, mas ela às vezes limita a visão integral da saúde. Então a saúde, nós precisamos, por causa das especializações, já falei, então a saúde precisa ser integral. Você deve ver todo o seu organismo funcionando como um todo, como ele é, inclusive com a alma. A fé em Jesus, o descanso em Jesus, que é o nosso sábado, né? No domingo, o seu culto, o estudo da sua palavra, o seu louvor. Mesmo assim, nós somos como mendigo nesse mundo. Nós andamos nesse mundo temporariamente. E um dia você também vai ter que descansar sua alma com Deus, em Cristo. E você vai ter que evoluir, não no sentido espírita, mas você vai ter que evoluir no sentido de que você vai deixar esse corpo mortal, fraco, adoecível, e Jesus vai te dar um corpo igual ao dele, glorioso, sem dor, sem doenças, sem morte mais. Shalom Hashem, que você falou, Aleph, alguns cuidados com a nossa saúde, pois o apóstolo, a Bíblia diz que nós devemos orar pela saúde uns dos outros e Deus já levou nossas enfermidades no Calvário. Então nós devemos crer no Calvário, que Ele levou todas as enfermidades, nos deu qualidade de saúde e vida. Não é preciso nós fazermos a ortonásia, nós podemos sobreviver até o dia em que Ele nos chamar. Ele pode nos chamar ainda na alegria, no gozo de saúde. Então é isso que eu desejo, espero que tenha ajudado a sua reflexão. Shalom Hashem, no oferecimento do Ministério da Igreja de Jesus, um pequeno ministério a seu serviço em Cristo. Amém.